Olá pessoal, boa tarde. 2 de março, terça-feira, nossa aula de ciências. Eu sou a professora Raquel e conforme nós tínhamos combinado na semana passada, eu vou fazer as correções das atividades relativas ao assunto de fotossíntese, cadeia alimentar e fluxo de energia, e vou começar com o conteúdo sobre decomposição. Então, nossa primeira parte da aula vai ser destinada à correção dos exercícios. Então, você que está aí, pegue os exercícios da semana passada no seu caderno para acompanhar a correção. Lembra que são 5 perguntas? Então, já pega essa aula, foi no dia 23 de fevereiro, tá? Então, pega essa aula de ciências do dia 23 de fevereiro, que você vai encontrar as perguntas que você fez, que você fotografou para mim e me mandou. Então, nós vamos fazer a correção dessas 5 perguntas. A professora também vai fazer a correção de 2 perguntas que caiu na avaliação diagnóstica de ciências referentes a esse assunto, tá? E logo em seguida a gente entra na parte da decomposição. Nós vamos estudar um pouquinho sobre decomposição e sobre os decompositores. Combinado? Vai lá no dia 23 de fevereiro, pega aquelas questões que você fez, que você fotografou e mandou para mim, para a gente começar a correção agora. Combinado? Então vamos lá. Pessoal, vamos começar então com a parte da correção. Todo mundo tá com as perguntas aí no caderno? Tá todo mundo já preparado? Bora lá. Lembra da primeira pergunta? O resultado final do processo de fotossíntese é um açúcar produzido pelas plantas, sendo fonte de energia para elas. Este açúcar se chama, a gente tinha letra A, sacarose, letra B, frutose, letra C, glicose e letra D, lactose. Vocês estão lembrados como é o processo, como se dá o processo da fotossíntese na planta? Nós temos a planta, folha, a folha da planta, né? Essa folha vai receber, vai captar a luz solar e o gás oxigênio. As raízes vão absorver a água e os sais minerais, a água e os nutrientes. Eles vão se encontrar na folha e desse encontro da energia solar e o gás carbônico mais a água e os sais minerais vai ser produzido um açúcar. E esse açúcar nada mais é do que a glicose. Então, a questão, né, a alternativa certa era glicose, a letra C, tá? Então, quem não marcou glicose, faz um xizinho agora aí e corrige, tá bom? Questão 2. Por que as matas e florestas são tão importantes na natureza? As matas, as florestas e as matas são importantes para a natureza porque as árvores e plantas são grandes responsáveis pela liberação do gás oxigênio para a atmosfera e por ser habitat para muitas espécies de animais. A palavra habitat, gente, significa casa, moradia, né? Lugar onde os animais vão morar, tá? Então, as plantas, as árvores, os conjuntos de matas, de florestas, né, que são esses grandes aglomerados de árvores, né, árvores enormes, grandes, centenárias, né, altas, com muitos galhos, muitas folhas, são grandes responsáveis pela liberação do oxigênio. Se elas precisam do gás carbônico para produzir o açúcar chamado glicose, que é a fonte de energia delas, quando termina esse processo, lembra que a professora falou que ela libera um outro gás? Esse outro gás é o oxigênio é essencial para a nossa vida. Estão lembrados disso? Então,
além das plantas, no processo final da fotossíntese, liberar o oxigênio, sem oxigênio a gente não vive. Nem a gente, né? Nós, seres humanos, nem os animais. Também elas são importantes porque elas são a moradia, elas são a casa, né? Essas florestas, essas matas são o habitat, a moradia, a casa de muitas espécies de animais, né? E também de variedade de plantas, tá? Por isso que as matas são tão importantes, as florestas são tão importantes. Vamos para a terceira agora. Uma cadeia alimentar começa sempre por um produtor. O que é um produtor? Um produtor é um ser vivo que produz seu próprio alimento. São as plantas, vegetais, cereais, legumes, verduras. Qualquer tipo de planta, porque a planta produz o seu próprio alimento. Eu andei corrigindo, eu andei observando, dando uma olhada nas fotos que vocês me enviaram das atividades. Muitos alunos, muitas alunas responderam que o produtor, eles são as plantas, os vegetais, né, os cereais, legumes, né, mato. Tá certo? Tá certo. Mas o que a professora queria nessa pergunta? O que a professora queria que vocês respondessem? Que vocês entendessem que um produtor, ele sempre vai ser um ser vivo que produz o seu próprio alimento, que faz o seu próprio alimento. Então a gente aprendeu que os animais, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento dentro deles, né? O ser humano não consegue produzir o seu próprio alimento dentro deles, diferente de todo tipo de planta que consegue produzir o seu próprio alimento dentro dela. Então a resposta que a professora estava pedindo, né, estava buscando um produtor é um ser vivo que produz seu próprio alimento. Quem são esses, né? Quem são esses seres vivos que produzem os seus próprios alimentos? São as plantas, as árvores, os vegetais, os cereais, legumes, verduras. Tudo que for planta produz o seu próprio alimento dentro de si. Então, é considerado um produtor. 4. Por que uma cadeia alimentar começa sempre por um produtor? Né? Porque toda cadeia alimentar, quando você pegar para ver, quando você pegar para analisar, ela sempre vai começar com um produtor. Por quê? O produtor, além de produzir o seu próprio alimento, apresenta a maior concentração de energia. Então, na cadeia alimentar, o produtor, além de produzir o seu próprio alimento, ele vai ter uma concentração de energia muito maior do que os outros elementos da cadeia alimentar, do que o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Toda fonte de energia, né, toda a primeira fonte de energia de uma cadeia alimentar começa pelo produtor. Por quê? Porque ele produz o seu próprio alimento e então ele concentra uma quantidade de energia muito maior do que os outros elementos da cadeia alimentar. Alguma dúvida? Pergunta para mim depois lá no privado. Ou pode ser no grupo também. Vamos para a última pergunta, para a quinta pergunta. Como se chama o caminho que a energia faz ao longo da cadeia alimentar? Esse caminho se chama fluxo de energia. A gente, aí nessa pergunta, a professora queria saber o nome que a gente dá para o caminho que a energia vai fazendo. Lembrando que a energia está concentrada toda, num primeiro momento, no produtor, que são as plantas.
quando o consumidor primário come essa planta, ele pega um pouco dessa energia e utiliza. Quando o consumidor secundário come o consumidor primário, ele também está utilizando da energia do consumidor primário, mas ela é menor. Lembra que eu expliquei que à medida que os consumidores forem se alimentando, essa energia vai se perdendo, ela vai ficando cada vez menor? Então, esse caminho a gente chama de fluxo de energia. Muito bem, essa é a correção das perguntas que estão no caderno, que a professora deu no dia 23 de fevereiro. Essas duas últimas perguntas que eu vou corrigir com vocês agora, elas são as perguntas que caiu na avaliação diagnóstica de vocês, tá? Na posição da avaliação diagnóstica era a quarta e a quinta pergunta, que tem a ver com o assunto que a gente trabalhou na semana passada. Correção das questões da avaliação diagnóstica sobre fotossíntese e cadeia alimentar. Então, a quarta pergunta da nossa avaliação diagnóstica era: a fotossíntese é o processo de produção do alimento pelas próprias plantas. Para acontecer a fotossíntese, as plantas usam água e o que mais? Né? Então, nós tínhamos a alternativa A, rochas, a alternativa B, nitrogênio e gás hélio, letra C, gás carbônico. A alternativa certa era a letra C, o gás carbônico, como a professora já explicou anteriormente. A planta precisa do gás carbônico para, junto com a energia solar, a água e os sais minerais, nesse encontro, transformarem tudo isso em glicose, que é o açúcar, que vai ser a fonte de energia, que vai ser o alimento das plantas, que elas mesmas produzem dentro delas nesse processo. E a última pergunta, referente a esse assunto, né, que era a questão 5 da avaliação diagnóstica, é a seguinte pergunta: numa cadeia alimentar, temos os produtores, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Os consumidores primários, que são os herbívoros, e os demais consumidores e os decompositores. Observe abaixo as cadeias alimentares, né? Abaixo e assinale a correta, a alternativa correta. Então, nós temos a letra A: trigo, gafanhoto, sapo, cobra, fungos e bactérias. Por que a letra A é a alternativa correta? Porque se a gente observar a alternativa B e a alternativa C, essas duas outras cadeias alimentares, elas não começam por um produtor. Ó, na letra B, começa pelo gafanhoto. O gafanhoto é um consumidor primário. E a alternativa C começa por fungos e bactérias. Os fungos e bactérias são os decompositores de uma cadeia alimentar. E o que a professora explicou? Que uma cadeia alimentar sempre começa por um produtor. Então, se a gente olha, a única alternativa da cadeia alimentar que começa por um produtor é a letra A, que é o trigo. O trigo é uma planta, é um cereal da qual o gafanhoto vai se alimentar. E depois o sapo se alimenta do gafanhoto, né? Aí a cobra vai se alimentar do sapo, a cobra morre e os fungos e bactérias vão se alimentar da cobra, vão decompor a cobra e devolver os nutrientes para a natureza. Então, nessa alternativa, a certa é a letra A, porque é a única que começa por um produtor. Tá? Então, por isso que ela é a alternativa correta. Terminada a nossa correção, a gente começa um novo assunto, que é
Decompositores. Nós vamos estudar um pouco sobre decomposição e sobre os decompositores, que são o último elemento da cadeia alimentar. Então, a gente sempre tem que lembrar que uma cadeia alimentar começa por um produtor, que sempre vai ser uma planta, né, um tipo de planta, e ela termina com os decompositores. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os decompositores. Vamos seguir a leitura aqui. Decompositores: animais e plantas mortos, fezes, urinas, folhas, galhos, outras partes de plantas e restos de alimentos compõem o que é chamado matéria orgânica. O que é matéria orgânica, então, pessoal? É tudo aquilo que está morto. Então, animais mortos, plantas mortas, folhas que caem no chão, frutas que caem das suas árvores, dos pés, partes das plantas, toco, né, de madeira, restos de alimentos, né, vão fazer parte daquilo que a gente chama de matéria orgânica. Muitos fungos e bactérias se alimentam da matéria orgânica livre no ambiente. Para se alimentar, eles liberam no meio em que vivem líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Essa transformação química é chamada decomposição ou apodrecimento. Vocês estão vendo aqui, ó, alguns exemplos de matéria orgânica. Aqui nós temos pão e aqui nós temos algumas frutas. Ó. Nós temos uma pera, uma maçã e aqui o que me parece uma laranja cortada ao meio, né? Então, o que vai acontecer? Para os fungos e bactérias se alimentarem dessa matéria orgânica, né, esse resto de pão, essas frutas aqui, eles vão liberar uma substância, um líquido. Não é um fungo só, uma bactéria só. São muitas, são milhares ali que estão ali, né? Tanto aqui no pão quanto aqui nas frutas. São milhares de fungos e bactérias. Por quê? Porque eles são bem pequenos, são microscópicos. A gente não consegue ver eles num primeiro momento a olho nu. Conforme eles vão se reproduzindo, conforme eles vão, né, se reproduzindo, a gente vai conseguindo ver eles a olho nu, que fica essa coloração verde aqui, tá vendo, ó? Tanto no pão quanto nas frutas aqui. Mas para isso acontecer, para eles começarem a crescer e a se multiplicar, né, a se alimentar dessa matéria orgânica, eles vão soltar um líquido, né, que a gente chama de líquido digestivo, que vai quebrando, né, essa matéria orgânica, vai esfarelando, vai decompondo, né? Lembra que eu tinha explicado que a palavra decompor significa dividir, significa quebrar, significa separar? Então, o que os fungos e bactérias vão fazer? Vão liberar esse líquido, e esse líquido eles vão começar a separar, a dissolver, a dividir, a partir essa matéria orgânica em muitos pedacinhos, tá? Que vão ficar, né, como diz no texto, eles vão gerar substâncias menores e mais simples, tá? Todo esse processo dos fungos e bactérias liberarem
esse líquido digestivo, que vai quebrar essa matéria orgânica em pequenos pedacinhos, bem pequenininhos e bem simples. Esse processo químico, né, essa transformação química da matéria orgânica é chamada de decomposição ou apodrecimento. Então, o que é a decomposição? É a transformação química da matéria orgânica pelos fungos e pelas bactérias. Isso é a decomposição. A gente chama de decomposição essa transformação química da matéria orgânica em pequenos, né, substâncias pequenas, né, pedacinhos pequenos, feitos pelos fungos e bactérias. Os fungos e bactérias é que são responsáveis por essa transformação química. Por essa razão, esses fungos e bactérias são chamados de decompositores. As substâncias originadas da decomposição da matéria orgânica servem de nutrientes para esses organismos, permitindo que eles cresçam e se reproduzam. Então, os grandes responsáveis pela decomposição são os fungos e bactérias. Então, dentro da cadeia alimentar, eles são chamados de decompositores, né? Essas substâncias, né, esses pequenos pedacinhos, né, que vão originar, né, que os fungos e bactérias vão transformar, né, matéria orgânica nesses pequenos pedacinhos, também vão ajudar os fungos e as bactérias a crescerem e se reproduzirem, né, que é quando dá pra gente ver a olho nu que o alimento, aquela matéria orgânica, como no slide passado, o pão e as frutas, já estavam começando a ficar esverdeados, ou seja, eles estão se alimentando, transformando aquela matéria orgânica, estão se reproduzindo, e aí a gente começa a ver, né, esse pão ficar apodrecido, essas frutas ficarem apodrecidas. Importância da decomposição. A decomposição é um processo muito importante na natureza. Parte das substâncias originadas da decomposição ficam disponíveis no solo, na forma de nutrientes. As plantas absorvem esses nutrientes, utilizando-os para seu próprio crescimento. Os animais, ao se alimentar das plantas, também estão aproveitando, de maneira indireta, os nutrientes liberados pela decomposição. Olha só que interessante. Os fungos e bactérias vão decompor, vão partir, vão dividir, vão esfarelar essa matéria orgânica, né? Parte dessas substâncias originadas da decomposição, desses pequenos pedacinhos, né, que os fungos e bactérias foram transformando essa matéria orgânica, eles ficam disponíveis no solo, eles voltam para o solo, eles voltam para a terra, em forma de nutrientes, né? Eles vão voltar para o solo, para a terra, em forma de nutrientes. E as plantas vão absorver pelas suas raízes, junto com a água, esses nutrientes, que são resultado da decomposição dessa matéria orgânica, né? Ora, se as plantas absorvem a água e esses nutrientes, né, essa planta está usando esses nutrientes para poder crescer, para poder se desenvolver. Os animais, quando comem essas plantas, indiretamente também estão comendo esses nutrientes que estão agora na planta, né? Mas esses nutrientes que estavam na planta, o que eles são? Né? São produto da decomposição, eles foram liberados
no processo de decomposição. Olha então que interessante. Você tem as plantas, as frutas, os animais, eles nascem, crescem, se desenvolvem, eles morrem, os decompositores vão lá, fazem todo esse processo de transformação química, e aí nessa transformação química dessa matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica ela é desmanchada, ela é despedaçada, ela é transformada, ela é partida, ela é dividida, e grande parte, né, desses pedacinhos dessa matéria orgânica que foram divididas, partidas, decompostas pelos fungos e bactérias, voltam para o solo, voltam para a terra em forma de nutrientes. E aí a nova planta vai lá, através das suas raízes, absorvem a água e esses nutrientes que são o produto final da decomposição dessa matéria orgânica. Sem a decomposição feita pelos micro-organismos, quem são esses micro-organismos? Os fungos e as bactérias. A matéria orgânica levaria muito tempo para se degradar, para se decompor, para se desmanchar. Haveria acúmulo de animais e plantas mortos, de restos de alimentos e outros detritos. Esses outros detritos a gente pode colocar como a urina, as fezes, né? E também faltariam nutrientes para o crescimento das plantas, o que afetaria todos os seres vivos. Então imagina, se não tivessem os fungos e as bactérias para fazer parte, né, para serem os responsáveis pela decomposição dessa matéria orgânica, imagina o tempo que ia demorar para toda essa matéria orgânica se decompor. Ia demorar muito mais tempo. Sem contar o tanto de coisa morta que a gente ia ter acumulado. Plantas mortas, animais mortos, restos de alimentos, a urina, as fezes. Imagina se não tivessem esses fungos e bactérias, o quanto que a gente ia ter. Por quê? Porque os fungos e bactérias são os principais agentes que vão transformar tudo isso, né, em nutrientes que vão voltar, né, para o solo. E esses nutrientes iam fazer falta para as plantas, iam afetar o crescimento das plantas, porque as plantas precisam dos nutrientes, né, para crescer, para se desenvolver, para fazer o processo da fotossíntese, porque a gente já viu que pelas raízes a planta absorve a água e os nutrientes que vão se encontrar lá na folha com a energia solar e o gás carbônico, que nesse encontro vão ser transformados em glicose, né? Então, esses nutrientes são de grande importância, tanto para o processo da fotossíntese, como para o crescimento e fortalecimento das plantas. Então, se não tivessem os fungos e as bactérias, se não tivessem os decompositores para decompor toda essa matéria orgânica, imagina como que ia ser o lugar onde a gente vive, como é que ia ser o mundo, as cidades, tanto de acúmulo de coisa podre, de coisa morta que ia ter aí para as ruas, né, nas nossas casas, nas nossas cidades. Então, os fungos e as bactérias, os decompositores, têm um grande papel, né, em todo esse processo da cadeia alimentar, né? E eles devolvem, né, conforme eles vão decompondo essa matéria orgânica, eles vão devolvendo para o solo os nutrientes que são importantes para as plantas. E vamos combinar que a gente também se alimenta de planta, né? Os animais, e a gente também se alimenta de plantas, a gente também se alimenta de vegetais, de cereais. E eles tiram, né, do solo os nutrientes dessa decomposição da matéria orgânica. Então, a função dos decompositores é muito importante na natureza e na cadeia, no processo todo da cadeia alimentar.
Dúvidas? Tiveram alguma dúvida dessa explicação? Pergunta para mim, ou no grupo ou lá no privado, tá? Agora eu vou passar para vocês as atividades que nós vamos fazer na aula de hoje. Depois eu vou postar no grupo, né? Eu vou postar nos grupos esse slide aqui, igualzinho como ele tá aqui. Vou postar o texto, vou postar as perguntas. E estão lembrados que a gente tem uma experiência para fazer hoje? Também vou postar o passo a passo da experiência de hoje. Então, vamos lá para as nossas atividades. Pessoal, lembrando sempre que coloquem a data, Araraquara, 2 de março de 2021, aula de ciências de compositores. Por que é importante que vocês coloquem a data e o assunto da aula de hoje? Ciências de compositores. Por que é importante? Para na hora de vocês estudarem, vocês saberem aquilo que vocês estão estudando. Tá? Hoje eu comecei a aula pedindo para vocês voltarem lá no dia 23, onde vocês fizeram as 5 perguntinhas que a gente ia corrigir. Então, por isso que é importante que vocês coloquem sempre a data e o assunto. Outra orientação, outra coisa que é importante que vocês façam: copiem as perguntas. Ainda tem aluno que tá me respondendo só, tá mandando só a resposta, tá escrevendo só a resposta. Nós vamos combinar novamente de que as perguntas devem ser copiadas. Pode copiar a pergunta de caneta e responder a lápis. Pode responder, copiar a pergunta com caneta colorida? Pode copiar a pergunta com caneta colorida. A resposta, a professora pede para que seja feita a lápis, porque depois a gente vai poder corrigir, apagar e corrigir e colocar o certo. Tá? Então, vamos mais uma vez combinar que quando a gente for fazer as nossas atividades, nós vamos copiar as perguntas também. Copia a pergunta de caneta, responde a lápis, para ficar mais fácil a correção. Mas a professora quer que vocês copiem as perguntas. Combinado? De novo? Então, vamos lá. Primeira pergunta: o que é matéria orgânica? Eu quero saber, né, de toda a explicação que eu dei, de tudo aquilo que a gente leu e que a professora explicou, o que vocês entenderam sobre matéria orgânica. Eu quero que vocês escrevam para mim o que vocês entenderam. O que é a matéria orgânica? A matéria orgânica é... E aí vocês vão me responder, tá? 2. A decomposição é a transformação química da matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples, como os nutrientes. Quem são os agentes responsáveis pela decomposição? Então, nessa pergunta eu quero saber quem são os responsáveis por esse processo da decomposição. Alternativa A, vírus. Alternativa B, fungos e bactérias. Alternativa C, sais minerais. Questão 3. Coloque V para verdadeiro e F para falso. A decomposição é um processo muito importante na natureza, porque letra A, através dela é fornecido para o solo os nutrientes necessários para as plantas crescerem. Vocês vão responder para mim se essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa. Letra B. Os animais têm mais facilidade de se alimentar de matéria podre e morta. Vão responder para mim se isso é falso ou é verdadeiro. Letra C. Sem ela, a matéria orgânica levaria muito tempo para se degradar. Então, estas são as 3 perguntas que vocês vão copiar no caderno e responder a lápis para mim. A 4ª questão aqui é a nossa experiência.
No começo do dia, a professora postou um vídeo curtinho falando dos materiais que nós vamos utilizar. Então, para nossa experiência, tô colocando aqui, para nossa experiência, vamos precisar de um vidro de palmito ou pote de requeijão ou maionese. Precisa ser um pote transparente e que tenha tampa. Independente do tamanho, ele precisa ser transparente e ter tampa. Um pedaço de pão e um pouquinho de água. Esse é o material que nós vamos precisar para fazer a nossa experiência de hoje. Então, se você já está com esse material separado, nós já vamos fazer a nossa experiência. Eu vou finalizar esse vídeo e já vou mandar já vou enviar um outro com o passo a passo da nossa experiência. Combinado? Pessoal, vocês vão colocar a data de hoje, copiar as perguntas à caneta e responder a lápis, ou então pode fazer tudo a lápis, não tem problema, só as 3 perguntas de hoje, que é o que nós trabalhamos, que foi o assunto de decompositores, de decomposição da matéria orgânica. Vocês vão fotografar para mim esses 3 exercícios e mandar no meu particular. Manda no meu privado, manda no meu particular. E aqueles que conseguiram fazer a experiência, montar a experiência, vão me mandar uma foto do pote, tá? Da experiência montada. Eu vou finalizando por aqui e já encontro vocês daqui a pouquinho no vídeo da nossa experiência, tá? Um beijo para vocês, até daqui a pouquinho com a montagem da nossa experiência. Um beijo e até mais!